É uma pergunta que, do ponto de vista ontológico, tem me preocupado muito na igreja. A gente vê, o senhor citou Lídia, uma mulher, Europa, primeira igreja, e quantas outras no ministério dos apóstolos, especificamente Paulo. Mas sem entrar na teologia de Paulo judeu, eu queria só que o senhor comentasse como o senhor percebe não só a igreja presbiteriana, mas as igrejas hoje no Brasil, e essa perspectiva da participação da mulher, quando em nome da piedade se confunde subjugação, dominação, estrutura patriarcal e reprodução de poder sobre o outro. E como é que o senhor percebe a esperança que nós temos quando a gente olha textos mais antigos, da década de 70, dentro da igreja presbiteriana, por exemplo, e que se pensava muito mais adiante do que se pensa hoje? E como é que o senhor percebe isso no Brasil? Excelente pergunta, doutor. Bom. Quando a sopa é quente, a gente come pelas beiradas. E eu sou mineiro, uai. Mas, gente, eu estou mostrando as perguntas aqui. Esse grupo aqui é fera, viu? Você está de parabéns, meu irmão. Pega firme, hein? Sim, meus queridos. Quando a gente recebe uma pergunta que é ontológica, que leva em conta o nosso meio cultural, os nossos preconceitos e conceitos, eu tenho o dever de fazer o seguinte. Primeiro, eu vou dar um pulo e vou até a fonte. Eu vou perguntar o que é que o Deus eterno fez. Como é que ele me faz uma coisa dessa? Imagine bem, ele criou o homem, sua imagem e semelhança, soprou o ruach, em hebraico é o espírito que vem de Deus, peregrina na terra e volta para Deus. Essa parte é a parte não material do ser humano. Nós estamos falando desse conceito. Então, muito bem. Logo a seguir, o que ele fez? Pegou uma parte, não vamos entrar nesse negócio aí, fez um trabalho de escultura perfeito. Os outros todos ele criou pela palavra, o homem ele formou, certo? E a mulher ele passou a limpo. Ué. E também ela recebeu o ruach de Deus, o Espírito do Eterno. E Deus a chamou de auxiliadora idônea. É que ela está à altura de olhar nos olhos do homem e ser sua co-igual. É isto que está lá no começo. Então, minha jovem, inteligente perguntadora, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Aqui vou pegar uma carona com John Stott, para lembrar a vocês que quando Deus criou homem e mulher, Ele os criou à imagem e semelhança dele. E se alguém está querendo fazer as diferenças todas aí, de pode, etc., isso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus. Segunda coisa, só para dar mais uns 2 exemplos. Segunda coisa, quando Deus vai libertar o povo dele do Egito, ele escolhe 3 líderes: Moisés, Arão e quem era a menina? Miriam. Miriam era profetisa e sacerdotisa, Deus me livre. Está escrito na Bíblia, eu aceito. E se alguém não aceita, o problema é dele. Certo? A gente tem que falar as coisas agora. Por favor, eu estou falando disso porque eu já estou aqui de cabelinho branco, estou mais tranquilo, né? A gente tem que entrar nesse assunto devagar, viu, meus colegas? Tenha paciência. Pode até falar a verdade, mas em amor, né? Deixa eu dar só mais um passinho à frente aqui. Então você já entendeu o ato da criação, o ato da libertação e da formação de um povo exclusivamente do Senhor, e nós estamos juntos como gentios. Quando Deus eterno resolve enviar o seu Filho unigênito ao mundo, Ele faz com que esta obra do Espírito Santo
gestada no útero de uma virgem, foi obra e graça do Espírito Santo de Deus. E uma mulher levou no seu útero o Messias, o Filho de Deus, e embalou nos seus braços. Quem pode discriminar a mulher na igreja cujo filho foi gestado por ela? Então não é possível. Então, quando uma mulher, graças a Deus por você, confessa e reconhece que Jesus Cristo é o seu Salvador, não é igreja, não é grupo carismático aqui, nem de lá, nem igreja protestante, é Cristo. Isso aí. Amém. Pronto. O que mais que eu vou discutir? Então é importante nós observarmos que essas coisas que estão acontecendo não tem nada a ver com o que a palavra de Deus ensina. Então, quando o Senhor Jesus salva uma mulher, ela se torna membro do corpo de Cristo, igualzinho o pastor dessa igreja é membro do corpo de Cristo. O zelador que abre a porta também é membro do corpo de Cristo. Então, na salvação, na redenção para a vida eterna, a mulher não foi e não será discriminada. Só um passeio, mas eu estou pegando uma carona com um teólogo chamado John Stott. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, desceu sobre homens e mulheres, e o Espírito Santo tem a coragem de levar Lucas a escrever o seguinte: e todos ficaram cheios do Espírito Santo, ponto. Então o Espírito Santo, quando ele desce sobre a igreja, ele desce também sobre a mulher. Se o Espírito Santo não discrimina, se o Filho de Deus não discrimina, se o Deus eterno criou a mulher e fez um trabalho tão bonito que eu agradeço a Deus todo dia. Se nesse mundo não existisse a mulher, eu não queria estar aqui, não quero. Eu quero que vocês saibam do meu protesto. Porque o que faz a vida ser gostosa é a gente ter uma presença que ameniza qualquer reunião, qualquer coisa, ameniza a vida da gente. Graças a Deus, os meninos aqui digam amém. Amém. Tem certeza disso? Então vocês mexam com ele. Se eu seria um tolo em discriminar as meninas, eu chamo de meninas e com muito carinho. Não é que a minha menina mora. Graças a Deus, há 48 anos nós estamos aí. Pode botar mais 4 anos que nós namoramos, eu todo tempo seminário, não foi? Então, mais de 50 anos. Não me cansei um só minuto. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, minha gente, a pergunta foi muito inteligente. Aliás, eu estou impressionado com esse grupo. Viu? Camada para ser pastor aqui tem que ter bitola larga. Aqui não brinca não. Por isso que nós estamos com Pois é que não, e tem colaboradores aí também que eu vou dizer, gente que eu respeito e tiro o boné. Então pronto. Essa igreja vai longe com a graça de Deus. Tem a impressão que tinha uma outra pessoa ali, vem cá para frente, por favor. Zé Mário. Hein? José Mário. José Mário. Mário. José Mário, pega leve. Esse aí que vai pegar Bom dia, reverendo. A simplicidade com que o senhor se coloca aqui diante de nós me encorajou a trazer 2 perguntas explícitas, né? Mas eu tenho certeza que as palavras da parte do senhor são sábias e nos edificaram. A primeira pergunta é a seguinte: como o senhor vê hoje um ecumenismo de serviço? Eu explico. Nós fomos visitar um lar de velhinhos há um tempo atrás ali. E chegando lá, a igreja chegando lá, tinha um pessoal espírita esperando a hora deles. Só que a igreja não havia levado o sistema de som. E os espíritas eram cada vez ofereceram o sistema de som. A igreja aceitou. Parabéns. Algumas igrejas não aceitam. Veio para ele. Isso eu
já respondeu de antemão, mas eu queria só conversar um pouco mais sobre isso. Não é? A outra pergunta é sobre um momento crítico que me parece que Podemos ficar com a primeira primeiro? Vamos? Senta aqui, Zé Mário, vamos fazer assim. Fica aqui primeiro. Isso. Bom, meus irmãos, na verdade, a ação de resgate do ser humano é salva-vida. E numa hora de incêndio, bombeiro é alguém que vai resgatar vida sem perguntar o nome de quem está do lado ajudando a salvar a vida. Amém. Imagine Deus nos livre e chegasse diante de um médico, de uma médica, ela olha e fala assim: você está mal, hein, pai? Você é de qual igreja? Sou da igreja. Pode cortar o oxigênio, isso não é da minha igreja. Deus me livre. Então, na verdade, para ser muito sincero, nós devemos fazer o bem sem olhar a quem e sem pedir coisa alguma em troca. Aliás, amar é isso. Nós falamos isso ontem, sexta-feira à noite, na bênção aí dos 20 anos de Janete e Sérgio. Amar é dar de si, é dar-se ao outro sem esperar coisa alguma em troca. Amar só por amor. Então a ação ecumênica é ação humana, é ação de resgate. E a pessoa aceitar o som, graças a Deus, que alguém levou. E que preconceito é esse, meu Deus do céu? Então, na verdade, nós devemos estar prontos. É claro que a gente não vai concordar com tudo, tá certo? Você só pode ter relacionamento aberto com outras confissões de fé se você tiver firmeza e certeza que você crê. Quem não sabe em que crê, é melhor não ter relacionamento com nenhum grupo, porque senão você vai pegar sarampo. E quem pega sarampo é só criança. A outra pergunta está relacionada com o que está se chamando de epidemia. O sofrimento dos pastores, das suas famílias, à frente das igrejas. Então, há poucos dias a internet viralizou com o suicídio de um pastor. E recentemente saiu um artigo, até de linha calvinista, acerca de como os pastores têm sofrido à frente das denominações, independentemente seja batista, presbiteriano, seja o que for, né? Parece-me que o governo da igreja atual, recente, está muito mais pressionado ou influenciado, de sorte que aquela estabilidade que o senhor viveu e alguns outros pastores viveram nas igrejas, ficar tanto tempo liderando e ser querido, está sendo difícil. Eu queria que o senhor comentasse alguma coisa sobre isso. Essa pergunta é difícil. Essa até eu queria escutar. Bom, meus irmãos, primeira coisa, vamos olhar, e sempre que possível, vamos olhar para além da pergunta. O grande problema é quando você ouve apenas a pergunta e não pensa nem no contexto, nem no que veio antes. Então é importante a gente não ir direto, a gente tem que pensar um pouquinho. O Senhor Jesus, quando estava no sermão da montanha, lá pertinho do lago de Genezaré, em Cafarnaum, ele pronunciou umas bem-aventuranças. E ele falou uma coisa que assusta e assustou os seus apóstolos. Ele teve a coragem de dizer: bem-aventurados são os perseguidos. Bem-aventurados são os que são injuriados. Bem-aventurados, ou seja, ditosos, felizes, são aqueles quando falaram todo mal contra eles por minha causa, por causa de Jesus. Sabe o que ele diz? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Foi assim que trataram os profetas antigos. Teve profeta que foi cerrado no meio, teve profeta que foi jogado num abismo, numa cova,
Teve profeta que foi apedrejado, teve profetas que deu a própria vida pela fé que defendia. E ainda recente agora, nessa ficção jurídica chamada Estado Islâmico, porque o Estado é a nação que está legalmente constituída. Então, nós não temos como ter uma nação com o nome de um segmento de fé, seja que religião for. Isso aí é para os juristas mexerem com isso, se é que tem coragem. Porque esse grupo é tão radical que um sacerdote de 84 anos de idade foi decorado na presença da sua congregação. E pelos noticiários que vazaram, eles assistiram a decola sem reagir. Eu não vou dizer a você qual seria a minha reação. Eu não tenho condições de me analisar. Mas se alguém atentar contra a minha querida Érica, e contra um dos meus filhos e netos, você pode estar certo que esse aqui entra na frente. Pode ser espada, pode ser fogo. Eu prefiro morrer primeiro. Então a gente precisa ter uma visão desse aspecto. Segunda coisa, nunca tome lado precipitadamente. Certo? Olha que eu sou pastor há um tempo razoável e sei perfeitamente que ninguém erra sozinho. Quando acontece uma tensão assim, uma queda de braço, é porque tanto um lado quanto o outro endureceram. E sabe por que as pessoas gritam umas com as outras? É porque o coração ficou surdo. Seja marido e marida, seja líder com líder, seja perdeu respeito, né, como um presbítero, um diácono de igreja em relação ao pastor. Isso é porque a fé morreu, o coração está morto. Porque respeito é bom e nós gostamos e desejamos que ele exista. Então, eu gostaria de dizer que não podemos dar uma resposta dizendo que esse lado está errado e o outro está certo. Na verdade, nenhum dos dois tem razão. Sou filho de uma família de 10 irmãos comigo. Meu pai, quando um irmão brigava com o outro, ele chamava, você vem cá, por que você bateu nele? É porque tomou meu carrinho. Sim. Por que você tomou o carrinho dele? É porque eu queria brincar e ele pegou o meu carrinho e eu não tinha outro, eu tomei o dele. Tá certo? Então foi por isso que você bateu nele. E você, por que você machucou seu irmão? Eu menor que você. É porque ele não podia fazer isso. Então, Sabe o que o papai dizia? Já ia começando a soltar o cinto e batia nos dois. E eu cresci com isso entalado aqui na garganta. Já pastor, eu fui conversar com meu velho paizinho, né? Pai, para nós dois, por que quando a gente brigava um com o outro, isso batia nos dois? Primeiro, todos os dois são errados. O irmão não pode brigar com o irmão. Um tem que ceder. Não resolve as coisas desse outro. Então, tinha que bater nos dois, né? Então, todos os dois errados. Mas papai, mas como é que ficava? Se o senhor sabe que um tinha mais razão, outro tinha menos razão. Meu filho, é o seguinte, você pode até comentar isso com seus irmãos, mas quando eu ia bater, aquele filho que eu sentia que estava com mais razão, eu descia a correr de leve. O verso você já sabe. Então, na verdade, o Deus eterno, se for corrigir uma briga entre pastor e uma tensão entre um conselho, pode, não pode, faz, não faz, e quebra o pau daqui, quebra de ali, bateria nos dois. Então, não é bom que seja assim. Tá certo? Nós não podemos nascer como uma comunidade de pessoas ressentidas.
Nós temos que ser uma comunidade de gente que é capaz de abraçar aquele do seio dos quais nós saímos. Nós temos amigos, talvez até familiares lá dentro. É abraçar e perdoar. Porque o ministério de Cristo chama-se o ministério da reconciliação. Ele tomou a mão do homem pecador, caído, e segurou de um lado. Tomou a mão do Pai eterno, ofendido, do outro lado. E morrendo na cruz do Calvário, ele colocou a mão do homem na mão de Deus e fez a reconciliação. Vocês são irmãos. Então, a minha palavra é não dar razão a nenhum dos dois. E dizer que nós devemos caminhar com um coração leve diante de Deus e um coração perdoador, senão o mundo vai ficar pequeno demais para nós. Essas historinhas que a gente ouve, vocês todos sabem que 24 de agosto de 1954, o presidente da República aqui consta ter dado um tiro na cabeça e deixou escrito uma carta que ele saía da vida para entrar na história. É uma históriazinha, muito tempo depois, que se há um homem que foi amado e respeitado nesse país, e ainda é, foi Getúlio Vargas. Mas que morreu suicidado, suicidou, tirou a vida, sei lá como foi. Você vê que eu disse que foi suicidado. Morreu. Tá certo? Chegou lá no céu. O anjo abriu a porta e disse: presidente, sinto muito, mas lá na Escritura está escrito que o corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3, 15 e 16. É vontade de ler. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus também o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então quem tira a vida perde a salvação. Você não tem lugar aqui. Que palavra dura. Eu vou dizer, se eu fosse um anjo, eu não daria essa palavra de jeito nenhum. Eu cumpriria o dever, mas não explicava por quê. Tem gente que é esquisito, mas ele chegou lá no inferno. Quando ele chegou no inferno, abriram a porta e faz uma consulta, faz a outra hierarquia, vai até chegar o capataz lá de cima. Ele saiu de lá e veio cá. E já vem passando pelo caminho, foi juntando algumas brasas, chegou com uma panela de brasa, chegou e disse assim: pois não, senhor, toma aqui, vai fazer o seu inferninho em outro lugar, aqui não, porque se ele entrar aqui, ele tem tal liderança que ele vai virar esse inferno de perna para baixo e eu que vou perder meu posto. Então, na verdade, nós devemos ter um pouquinho do mito, né? Dessas coisas que ajudam a gente a pensar. Porque quando uma verdade é muito forte, a gente precisa amenizá-la um pouco. Então, que Deus nos ajude a ser uma igreja que tenha sentimento e coração, mas nunca ressentimento. Que tenha perdão. E conhecendo a alma do pastor, ele disse: nós pastores aprendemos a perdoar. Então, não, que Deus me deu o nome da pergunta. Ali o José Mário. José Mário, de fato, a pessoa é respeitada, mas ela também precisa dar o respeito e dar-se o direito e a exigência de ser respeitado. Você pode falar o que quer contra a minha pessoa, mas eu tenho o direito de não ouvir o que você vai falar. Eu saio de perto. E ainda vou dizer um pouquinho mais. Estou falando com muito cuidado. Mas quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas, pastor, que isso? Isso aí é virar uma coisa. Não vira não. Não vira não. Porque há uma frase muito popular que eu tenho certeza que vocês conhecem. Quando um não quer, dois não se amam.
Certo? Então, o importante é evitar a briga e mudar o ditado. Quando um não quer, dois não se amam. Então, nós precisamos viver em amor uns com os outros e ter um coração perdoador. Sabe por quê? Não posso responder por todo o coração do pastor, mas eu tenho um coração e uma memória de anjo. Eu esqueço as ofensas que me fazem. Você veja quantas pessoas se opuseram a mim que se pudesse até me apagar. Outra pessoa, vai tudo bem, como está você, a família vai bem, etc. Não, esses caras não. Então essa maluquice às vezes ajuda. Porque duro com duro não faz bom muro, a menos que você bota um cimentozinho com areia para grudar. Esse cimentozinho com areia chama-se amor. Então essa igreja não pode ser construída em cima do ressentimento, senão ela só vai multiplicar ressentimentos e dissentimentos para frente. E nós. Agora, dessa igreja tem sido muito amor. Então é muito amor e perdão. E eu quero que vocês saibam, o pastor normalmente fala um com o outro. Esse homem aqui não me reclamou nada. Não é verdade? Nós conversamos, entendeu? Então significa que é teu coração curado, é coração perdoado, é coração regenerado, é coração que é ensinado por Jesus. Querida igreja, sejam assim e tenham vida longa e uma eternidade. Deus os abençoe.